Bom dia, amado. Quero deixar essa mensagem para você. Uma mensagem de Deus no meu coração para a sua vida. Conta-se uma história que um mestre, professor de academia, ele sempre tinha o costume de dar uma lição de vida para os seus alunos. E um dia ele chegou na escola, na academia, com um balde grande. E todos os alunos ficaram interessados em saber qual seria a lição de vida naquele dia. Então, aquele professor pegou aquele balde, colocou em cima de uma mesa, colocou grandes pedras dentro dele, que 3 pedras já tinha enchido aquele balde. Depois ele pegou alguns pedregulhos e colocou dentro do balde. Mas antes dele pegar os pedregulhos, ele perguntou para os alunos assim: o balde está cheio? Os alunos viram que as 3 pedras tinham enchido o balde. Então ele falou para os alunos, e os alunos achou que tinha enchido o balde. Está cheio, os alunos responderam. Depois ele pegou uma quantidade de pedregulhos, pedrinhas pequenas, e colocou dentro do balde. E as pedrinhas entraram no meio daquelas pedras grandes e se aconchegaram ali. Então ele perguntou para os alunos de novo: o balde está cheio? Os alunos perguntou: ah, sim, agora está cheio. Então o professor pegou um pouco de areia e colocou dentro do balde. Deu uma chacoalhada no balde e a areia foi escorregando e entrando entre os pedregulhos e as pedras grandes. Então o professor perguntou assim: está cheio o balde? Os alunos disseram: sim, está cheio o balde. Depois das pedras grandes, do pedregulho, da areia, que também colocou areia, chacoalhou e as areias penetrou entre os pedregulhos. Agora por fim ele colocou um pouco de água dentro daquele balde. E é interessante observar, analisar, que a água também entrou sobre aquele pedregulho, aquela areia, aquelas outras pedras. E por fim a areia, a água, ficou até a boca do vaso. Então o professor perguntou para os alunos pela 4ª vez: e agora? O que vocês acham? O balde está cheio? Os alunos pensaram: é óbvio, agora o balde está cheio. Então o professor perguntou assim para os alunos: o que vocês aprenderam com isso? Os alunos ficaram todos quietos, mas tinha um engraçadinho que ele pensou assim: ah, professor, eu sei. O que eu aprendi com isso é que se a agenda estiver cheia, a gente dá uma apertadinha, sempre cabe alguma coisa a mais. Se a agenda estiver cheia, a gente dá uma apertadinha e com certeza cabe alguma coisa a mais. Aquele professor falou: muito bem, filho, mas não foi isso. Já que você respondeu, vem aqui na frente. E o professor pediu para que aquele moço, aquele menino, pegasse outro balde e fizesse a mesma coisa. Mas primeiro começasse pela água, depois a areia, o pedregulho e depois no fim as pedras grandes. O menino colocou então a água, colocou a areia, colocou os pedregulhos e já não cabia mais nada. A areia, a água e os pedregulhos, então encheu-se o vaso, não coube as pedras. Quando ele foi colocar as pedras, não coube nenhuma das pedras. Então o menino ficou abismado com aquilo, porque ele conseguiu colocar a água, os pedregulhos, a areia, mas não conseguiu colocar nenhuma das 3 pedras. Aí o professor perguntou: o que vocês aprenderam com isso? As crianças ficaram tudo paradas, os alunos ficaram tudo parados.
não souberam responder. Então o professor disse assim: esse vaso simboliza vocês. Quando eu coloquei primeiro as pedras grandes, todas as outras coisas couberam no vaso. Assim é Deus na nossa vida. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque quando de fato recebemos Deus em primeiro lugar e fazemos Deus o nosso principal tesouro, assim todas as outras coisas serão acrescentadas, diz o Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto será acrescentado. Quando nós buscamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, o Senhor, conhecendo todos os desejos do nosso coração, Ele satisfará o nosso coração. Mas quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, e muitas vezes colocamos o nosso eu, as nossas próprias vontades, fazemos da nossa vida o nosso próprio tesouro, então não conseguimos achar um espaço para Deus na nossa vida. Jesus disse assim, que quem perder essa vida deste mundo por amor de mim, achará a vida eterna. Quem negar a si mesmo, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, a vontade da carne, quem negar a si mesmo, encontrará a vida eterna. Então, amado, quando nós corremos atrás da nossa vida, do nosso trabalho, de agradar um, de agradar outro, quando nós pensamos em divertir, em passear, curtir os shoppings, os cinemas, que nós temos direito, mas nós não podemos colocar todas as coisas na frente de Deus. Deus tem que ser o centro da nossa vida. Assim como a Terra orbita em volta do Sol, assim nossa vida tem que orbitar em volta de Cristo. Cristo tem que ser o centro da órbita, o centro da nossa vida. E então todas as outras coisas serão acrescentadas na minha vida e na sua. A felicidade não depende de eu querer me divertir e passear. A felicidade depende do quanto você tem de Deus dentro de você. A verdadeira alegria e a verdadeira paz não depende daquilo que eu tenho à minha volta, mas depende do quanto eu tenho de Deus em mim. A verdadeira saúde não depende do quanto eu possa fazer nessa vida, mas a verdadeira saúde depende do quanto eu tenho de Deus na minha vida. Eu pergunto para você, você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Você tem posto Deus em primeiro lugar, como primícia, como centro de toda a sua alegria? Então, se você tem feito isso, Deus abençoará a tua vida e vai satisfazer todo o desejo do seu coração. Então, meu amado, deseje teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o resto, pode ter certeza de uma coisa: todo o desejo do teu coração, Deus conhece. E Ele vai fazer com que você tenha Ele e tenha uma alegria completa. Jesus Cristo disse aos discípulos: desejo que a vossa alegria seja completa. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, aceite Jesus Cristo e procure uma igreja onde de fato ensine a palavra de Deus. Deus abençoe. Esse amigo que vos fala, eu sou o pastor Odair. Fica com Deus no nome de Jesus. Amém.